Agora sim, está valendo! Né? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Na verdade, o que a gente teve da aula passada. Né? Da aula passada, é, eu gravei, só que eu tive um problema técnico e na gravação aparece somente assim, aparece você, Renan, e aparece o Iago com H, durante a live toda. Então eu coloquei aqui live, treinamento, somente o áudio. Então você pode fechar o olho, se você abrir o olho você vai ver o Iago. Então você pode pegar, deixar o áudio rolando e vai olhando as suas anotações que tá tudo lá bonitinho. É um link do YouTube, certo? Então, né? Essa fotinho sua segurando o celular aí, nada a ver. É, é, então, a última aula ela já está na plataforma, como vocês podem ver. Então, você clica lá, ele já vai direto pro vídeo do YouTube. Trabalho mais ou menos para conseguir fazer isso, pois existe no YouTube, dependendo da conta, um limite de minutos que você pode adicionar. Então, como eu já tinha feito algumas coisas de vídeos na época que eu trabalhava na Uniso, né? Tinha um vídeo lá meu e mais um vídeo lá de Taiwan que eu também coloquei lá na minha biblioteca. Eu fiz lá umas coisas lá na configuração lá que daí permitiu com que eu colocasse as aulas, né? E compartilhasse esses links com o pessoal. Então, da última live nossa de treinamento, já está lá bonitinho, né? Então, quem quiser relembrar, conferir alguma coisa que foi falada, é só entrar lá que vai ouvir o que foi falado, não vai ver as apresentações, né? Mas o áudio sim vai estar lá bonitinho. Outra coisa que tem de novidade é que como vai haver uma extensão de datas, né? Estava planejando lá para o dia 6, mas daí aumentou mais uma semana e agora mais uma semana. Vão existir mais duas unidades aqui, ó. Então vocês tinham controle e planejamento da carga, treinamento esportivo de longo prazo. E aqui tem métodos de treinamento da resistência e mais uma aula que eu vou colocar, mais uma unidade, que aí são 4 unidades que vocês têm para fazer aí. É aquilo que eu falo, não existe um prazo, um tempo, você tem que fazer rápido, mas é importante que você não vá deixando isso acumular, porque muito do que vai sendo falado em aula vai sendo também apresentado também um pouco na unidade de aprendizagem, então um material auxiliar de estudo que ajude muito no entendimento, principalmente na questão do treinamento, da periodização do treinamento. Né? Tinha mais uma unidade que era para eu ter colocado aí, mas no fim eu copiei o link errado. E aí apareceu um negócio de treinamento da infância, Piaget, Vygotsky. Eu falei, nossa, que cagada que eu fiz, nada a ver esse link. Né? Então eu acabei não fazendo a atualização dele, ficou aí só o método de treinamento da resistência. Vai ter um outro que eu quero colocar aí, na verdade, que eu já olhei lá, que é legal, que fala de esporte coletivo, de periodização para esporte coletivo. Então, aí a gente consegue ter uma noção diferenciada de periodização e de treino de longo prazo para esportes individuais e para esportes coletivos. Quando a gente pensa em métodos de treinamento de resistência, é muito mais fácil a gente visualizar isso em esportes individuais, né? No esporte coletivo ele acaba sendo um pouco mais complexo, né? Com relação aos desafios, fiquei muito contente depois da última aula, entrei lá de novo na plataforma, fui vendo aluno por aluno, o pessoalzinho que fez o desafio, e o pessoalzinho que fez o desafio, eu mandava os feedbacks, né, falando, não, é por aí mesmo, é isso aí, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, tal. Tem muita gente ainda que não fez, né, o do Iago eu não vi ainda, para manter o eu não vi o seu, como se for um dos últimos a entregar para mim, assim, mandar na plataforma, eu já tinha feito toda essa revisão, então você vai ter que esperar um tempinho a mais para ver o feedback lá.
para manter a tradição. Eu só precisava que vocês confirmassem se o feedback aparece realmente para vocês lá, ou se eu gastei o meu vocabulário, o meu português à toa aqui, eu preciso fazer alguma coisa para que vocês visualizem ele, beleza? Então, só para vocês darem uma olhada aqui, você pega, por exemplo, o do Adriano. Do Adriano, você me autoriza a abrir aqui o seu? Adriano, não. Ah, não, beleza. Então, o Adriano escreveu aqui tudo bonitinho, pá, pá, pá. Daí embaixo eu já vim aqui com as minhas considerações. Muito bem, isso, aquilo, tal, 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 ó, atenção nisso. Então, é isso aí que acaba. Não sei se você chegou a ver isso, aparece para você isso, aparece? É. Não, não. Ah, bom. Dá uma verificada e dá um toque para mim lá, tá? Com relação aos exercícios, o pessoalzinho também foi bem. É, só quem errou mais do que 60%, o que eu fiz? Eu zerei para ele tentar fazer de novo. Né? Então, se a pessoa errou mais do que 60%, ou seja, de 5 questões, ela acertou uma e errou 4. Então, o que eu fiz? Eu apaguei e daí ela tem a possibilidade de entrar de novo e pensar de novo nos exercícios e nos testes para conseguir responder eles. Isso eu fiz somente na unidade 1. Eu não fiz ainda da unidade 2. Beleza? Da unidade 2 eu faço agora no final de semana e daí na próxima reunião, no próximo encontro nosso live, a gente pega e conversa a respeito dele. Beleza? Daí da unidade 2, na próxima aula, a gente vai pontuar um pouco a respeito de como que foi o desafio e os exercícios também que foram colocados lá, quais foram as dificuldades, os erros que porventura vocês tiveram. Beleza? Voltando então aqui ao nosso conteúdo, né? Hoje a ideia é muito mais reforçar aquilo que a gente começou a fazer na última aula, né? Então, na última aula a gente viu um pouco a respeito da periodização do treinamento, né? Da organização do treinamento em si, a divisão. Mas já? Fale. Parece para você refazer o desafio. Nem escrever por cima? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou pensar num outro caso aqui. Peraí. Agora vai dar, cara. Agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. Vai por mim que vai dar. Falei? Então, no nosso último encontro, então, a gente ficou um pouco mais preocupado em falar a respeito da questão da organização do treinamento, da divisão lá, na verdade, da preparação física, né? Da importância que vai existir do diagnóstico, a fase de planejamento, desenvolvimento, dentro do desenvolvimento, a importância que existe de você avaliar e reavaliar sempre o que está sendo feito, porque é esse feedback que permite você ter condições de compreender se aquilo que foi planejado está dando certo ou não, se há necessidade de ajustes, né? Às vezes esses ajustes surgem por problemas relacionados a lesões ou igual está acontecendo hoje na questão do coronavírus, em que a dificuldade para se treinar ela acaba sendo maior para muita gente, ou mesmo da questão da suspensão dos Jogos Olímpicos para atleta de alto nível, que agora já estão um pouco mais tranquilos porque eles já têm uma data, então eles já têm uma data para periodizar,
Então eles sabem que eles têm que estar a ponto de bala lá até o dia 23 de julho. Só que qual que é o problema agora? Quando é que eles vão realmente poder voltar a treinar e quando que vão ser realizadas as competições que eles estavam aguardando? Então, apesar das Olimpíadas já ter uma data, as competições preparatórias e os eventos testes ainda não têm essa data. Ou seja, não resolveu muita coisa, né? Não ajudou, mas não ajudou muito ainda o povo, né? O povo ainda continua um tanto quanto no ar. Então, a ideia nossa hoje é trabalhar principalmente na questão do planejamento, né? Então, a gente vai trabalhar em torno daquilo que seria o planejamento. E o que eu levo em consideração dentro do meu planejamento? Eu vou levar em consideração os objetivos que foram estipulados. Eu vou levar em consideração o tempo disponível, certo? A frequência para a realização dos estímulos, para a realização das atividades, né? Eu tenho que levar em consideração a estrutura que eu tenho disponível. Então não adianta nada eu programar determinadas atividades que precisam de estruturas específicas e eu não ter essas estruturas. Então eu tenho que levar em consideração isso no planejamento. Eu tenho que levar em consideração o próprio diagnóstico que foi feito. Esse diagnóstico em relação ao atleta, aluno, beleza? E da atividade fim. Lembra que eu falei para vocês, não adianta nada você ver que a pessoa está bem fisicamente, mas a atividade fim que ela deseja melhorar ou aperfeiçoar não tem conhecimento nenhum. Eu já cheguei a comentar isso em aula, por exemplo, e contando hoje com a presença da Júlia, você falar, professor, você pode me ajudar a montar uma periodização visando um torneio de judô que eu vá participar no final do ano, assim, assim, assim? Eu falo, pô, até posso, mas não sei nada de judô, preciso aprender. Então, eu tenho que entender qual que é o diagnóstico da atividade, o que essa atividade tem de específico para que eu consiga trabalhar ela, né? Para eu conseguir atingir os objetivos que eu quero. Então, a gente viu dentro da questão do planejamento a existência daquilo que ficou chamado como sendo macrociclo, né? Vamos ver aqui como que eu vou escrever aqui dentro. Peguei a forma errada. É essa aqui que eu quero. Então a gente vai ter dentro do treinamento a existência daquilo que seria o macrociclo. Vamos pensar para esse exemplo que a gente vai estar dando em aula hoje, um macrociclo como se ele fosse um macrociclo anual, beleza? Um macrociclo que vai lá de janeiro a dezembro. Então, a gente vai ter esse macrociclo, beleza? Vamos colocar uma corzinha aqui para ele ficar bonitinho. Apesar de eu não enxergar muita cor, mas tudo bem. Ficamos aí, colocamos um vermelho aí para deixar o negócio bonito, né? Então, o que vai ter dentro desse macrociclo? Esse macrociclo ele vai ser correspondente ao período todo que eu tenho, desde o primeiro dia de atividade até o último dia, que é onde eu termino a competição e inicio a minha fase de transição, beleza? Então, quem que vai estar presente? O que tem que estar presente dentro desse macrociclo? Essa divisão que vai ter que existir de períodos. Então, dentro do macrociclo, eu vou ter um período que vai ser destinado para minha preparação, certo? Esse período de preparação, né, no nosso exemplo aqui, vocês vão perceber que ele vai ser bem maior do que o meu período de competição ou minha transição, beleza? E por que eu falo que ele vai ser bem maior? Porque para fins didáticos fica mais fácil vocês compreenderem assim,
Então eu tenho o meu período de preparação. Como eu estou falando de um macrociclo anual, eu vou ter uma competição alvo só, certo? Que ela vai acabar sendo mais pro final do ano. Então eu vou ter aqui o meu período de preparação, o meu período de competição, certo? Passado esse meu período de competição, quem que vai começar aqui? Exatamente. Certo? Como não cabe período de transição, porque o espacinho ficou pequeno, vou colocar período trans. Certo? Então, quando a gente começa a pensar na nossa periodização, a gente tem que ter essa noção aqui, de quanto tempo eu vou ter destinado realmente para a minha preparação, quanto tempo eu vou ter destinado para a competição e quanto tempo vai ser essa minha transição. Essa transição ela sempre vai surgir no final de um macrociclo, no início de outro, se a gente pensar no nosso caso aqui, que é um macrociclo anual. Então, se a gente pensar aqui nesse macrociclo anual como sendo 2020, certo? O meu próximo macrociclo ele vai acabar sendo quando? 2021, certo? Então, a minha transição ela fica no final de 2020 para que em 2021 eu comece um novo ciclo de treinamento. Conforme eu vou aumentando a quantidade de competições, período de competições, eu vou diminuindo a minha preparação. Então, lembra que eu comentei com vocês que eu posso conseguir, dentro dessa periodização clássica, atingir de forma ondulatória até 3 picos de performance no ano. Né? De modo que eu posso trabalhar, por exemplo, com 3 macrociclos. Macrociclo 1, macrociclo 2 e macrociclo 3. O que vai acontecer com esse período de transição? Ele vai ser ridiculamente pequeno. Né? E quando eu falo ridiculamente pequeno, ele vai ser, por exemplo, de um microciclo que corresponde, por exemplo, a 3 dias na semana. Essa transição de um período para outro. Você não pode ter muita perda, então ele não pode ser muito grande. Aqui no nosso caso, por ela ser uma periodização anual, essa transição ela pode ser um pouquinho maior. Então, o que a gente vai ver dentro do nosso macrociclo? A existência de períodos. Período de preparação, período de competição e período de transição. Beleza? Então, quando eu comentei com vocês que isso aqui ele acaba funcionando igual aquela bonequinha russa, o que a gente vai encontrar dentro do período de preparação? A divisão dele em 2 fases. Né? E o que seria essa divisão em fases? Seria uma fase chamada de fase básica ou fase de base. Eita, não é isso que eu quero. E uma outra fase que é a fase específica. Beleza? Aí, o que acaba acontecendo aqui de interessante? Porque vai chegar um momento aqui que a gente vai calcular as curvas de volume e intensidade, certo? E assim, dentro da metodologia, para dar certo a curva de volume e intensidade, a fase básica, ou seja, a fase de base, ela obrigatoriamente tem que ser maior do que a fase específica. E por que a fase de base ela tem que ser um pouco maior do que a fase específica? E eu falo para vocês que assim, não é uma regra, mas para o negócio ficar bonitinho, você usa, por exemplo, 60% do período que você tem de preparação na base e os outros 40% você usa na fase específica. Então você usa 60 por 40. Porque aí você consegue ter aquilo que eu chamo de harmonia das curvas. Você percebe que o desenvolvimento do volume e da intensidade, eles acabam fluindo de maneira mais harmônica do que se você fizer 50-50 ou você fazer uma fase específica maior do que a base. Beleza? Mais uma vez, nesse nosso exercício, eu vou me imaginar que essa periodização, essa preparação que a gente está fazendo aqui, ela é de um aluno que é a primeira vez que você está tendo contato com ele, ele está iniciando em alguma modalidade, em alguma prática.
Por que que eu falo isso? Porque se você pega um atleta, por exemplo, provavelmente e quase certeza absoluta que essa fase de base ela vai ser menor do que a fase específica, dependendo das condições do atleta. Por que que eu digo isso? Porque, como o próprio nome diz, a fase de base ela serve para quê? Para formar a base física do indivíduo dentro da modalidade que ele pratica e que vai ser aprimorada, vai ser aperfeiçoada dentro das características que são pertinentes à modalidade fim. Então, e isso acaba sendo importantíssimo que vocês guardem, que vocês entendam, que muitas vezes pode ser que você encontre um período específico maior do que a base. A gente vai ter, por exemplo, dentro da metodologia, uma fase de base em que o volume sempre acaba sendo maior do que a intensidade. Mas, dependendo da modalidade esportiva, muitas vezes você tem que fazer uma inversão. Você tem que começar com muito mais intensidade para depois você começar a trabalhar com volume. Né? Então, por isso que eu falo que esse diagnóstico que a gente faz aqui, ele é essencial para você conseguir compreender realmente o que você vai ter que fazer na hora de você montar a sua planilha, na hora de você montar a sua periodização, certo? Sim, é, o maratonista, o triatleta, né? Dependendo do que você faz, você vai pegar, por exemplo, numa fase de base na maratona, a necessidade, por exemplo, do atleta ele ganhar como é que a gente fala? Calejar o atleta, ele tem que ganhar uma resistência de curta duração primeiro para dar aos poucos ele desenvolver na de longa duração. Então você vai ter, por exemplo, numa fase de base para um maratonista, muitas vezes um volume que não é tão grande de treino, mas que é necessário que você coloque uma intensidade um pouco maior para que aquilo atinja o efeito. Né? Imagine o seguinte, você chegar para um atleta maratonista e falar que o treino de hoje dele, ele vai fazer 3 quilômetros, certo? Entre 40% e 50% da frequência cardíaca máxima dele. Ele vai falar, tá, isso aí eu fiz caminhando até chegar aqui. Né? Então você vai ter que fazer determinados ajustes, principalmente na intensidade, para que aquilo surta algum efeito. Né? Para na hora que ele chegue mais próximo do período de competição, da fase competitiva dele, ele esteja fazendo lá volumes lá de 30 quilômetros, 32, 34, 36 quilômetros, mas numa velocidade que vai estar bem inferior àquela velocidade inicial que ele fazia na base, por exemplo. Né? Então, dependendo da modalidade, isso acaba sendo uma realidade, né? Mas que muda, por exemplo, em esportes coletivos. Em esportes coletivos já não acaba sendo mais ou menos assim. No esporte coletivo você vai ter realmente, na fase de base, muito mais volume para pouca intensidade, e numa fase específica, muito mais intensidade do que volume, né? Porque passando a fase específica, a gente vai entrar na nossa fase competitiva, certo? Que vai ser não somente o dia da competição, mas um período um pouco maior de semanas, certo? Um pouco mais de semanas que antecedem realmente a essa competição. Então você vai ver a fase de polimento, por exemplo, ela começa onde? No final da específica, o início da fase competitiva. Então é nesse momento que você começa a fazer os ajustes finais, o polimento, você começa a definir estratégia. Para quem corre, por exemplo, a questão das estratégias de suplementação, em que momento vai suplementar, com o que vai suplementar, né? Vai levar o próprio suplemento, vai usar só o que a organização da prova está oferecendo. Então, tudo isso é feito aí nesse momento que é a fase competitiva. Tranquilo até aí? De boa. Deixa eu
sobre o eu. Então, eu precisaria entender um pouco mais de judô, mas em teoria, sim, porque conforme você vai chegando próximo da fase competitiva, o que provavelmente você vai ter no judô? Você já vai ter uma noção mais ou menos de quem serão os competidores, quem são os participantes. Eu não sei se no judô existe um sorteio prévio dos confrontos ou se eles são feitos na hora, né? Oi? É no dia. Mas você já tem mais ou menos uma ideia, assim, meio que por cima, de quais são os possíveis competidores, na verdade? Então, por aí mais ou menos você já fica pensando na parte estratégica nesse polimento, na fase específica no polimento. Ó, se for com fulano e tal, você vai fazer assim. Se for com fulano e tal, o trabalho é desse jeito. Então você começa a fazer simulações. Então você começa a fazer, por exemplo, igual a gente fala no futebol, amistosos, na verdade você, durante o treinamento, você começa a fazer com que haja simulações mais ou menos entre indivíduos que tenham características semelhantes àquelas que o seu aluno, o seu atleta vai encontrar em competição. Né? Então é nessa fase competitiva. Você não pode esperar chegar à competição, você tem que ir preparado. É mais ou menos aquilo que eu gosto de falar para vocês com relação a provas, né? É você eliminar o efeito surpresa. Quanto menos surpresa você conseguir é, trazer para uma competição, melhor é. Né? Eu pego, por exemplo, a vez que eu fui fazer lá, a última vez que eu fui fazer o Costão do Santinho, que é uma maratona, na verdade eu fiz a meia maratona, que é cross country, em que eu estava todo programadinho para um dia de sol, com terreno seco, tudo bonitinho, e o que aconteceu na noite anterior à competição, assim, algumas horas antes da competição, caiu o mundo, choveu pra caramba. E eu imaginei o seguinte, pronto, choveu de madrugada, agora tá sol e eu acho que o terreno vai estar muito parecido daquilo que eu tinha planejado. Claro que não, né? Tava tudo encharcado, pesado, escorregadio, ou seja, eu tinha suplementação até chegar ao quilômetro 20. Quando chegou no quilômetro 14 já tinha acabado tudo. Já tinha acabado a base de carboidrato, já tinha acabado tudo que eu tinha levado para a utilização de reposição energética durante a prova, tinha acabado. Quando eu cheguei próximo do quilômetro 18, começou a ter espasmos na panturrilha, não conseguia correr mais, tive que parar, sentar um tempo no chão, refletir sobre a vida, me mato, não me mato, por que eu fui inventar isso, podia ir na piscina, coisas que acontecem, são aprendizados, né? Não tem como, são aprendizados. Né? O que eu deveria ter feito, ao saber e ao ter percebido que a chuva da madrugada tinha sido forte, eu tinha que ter mudado toda a minha estratégia. Não deveria ter começado tão forte, ter resguardado um pouco mais o carboidrato que eu tinha levado comigo, não ter usado ele de uma maneira assim tão indiscriminada a qualquer momento, estava comendo as minhas balinhas de banana, então faltou um pouco mais de cabeça para isso, beleza? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fale! Sim, o esporte coletivo ele traz uma característica para a periodização que é bem complexa. Porque você tem que trabalhar, por exemplo, numa equipe de futebol com um macrociclo correspondente ao que o clube, a equipe deseja e
com a periodização individual de cada atleta, de acordo com a posição, do que você quer para aquele atleta, né? Então você pega, por exemplo, o calendário mundial, ele não permite um período de base, um período de preparação muito longo. Essa base, muitas vezes, ela nem existe, dependendo do clube, dependendo da equipe. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo, o que o Flamengo fez para conseguir ter uma base nesse ano de 2020? Ele começou o Campeonato Carioca jogando com os juniores, né? Ele deu férias em dezembro para os jogadores, eles voltaram em janeiro, começaram a fazer uma preparação de base, para que eles conseguissem entrar em forma o mais rápido possível, né? Pois eles entendiam que os juniores iam conseguir dar conta do campeonato em si, até eles chegarem numa fase em que daí o principal ia acabar assumindo, né, o seu papel dentro da competição. Você vai ter, por exemplo, o Antônio Carlos Gomes. Ele desenvolveu uma metodologia de preparação, de periodização, que é chamada de periodização com cargas seletivas, né? Ela é voltada para o futebol, para equipes coletivas, para esporte coletivo, né? E dentro dessa periodização de cargas seletivas é bem trabalhado isso. Em que momento eu vou trabalhar o quê, dependendo das condições que o meu atleta, que o meu jogador, né, que tá apresentando. Você vai ter, por exemplo, determinados atletas que são, como que se diz, poupados em determinadas partidas. Por quê? Porque dentro da avaliação fisiológica que foi feita, o desgaste dele está alto e ele precisa de um tempo maior de recuperação, pois se ele não conseguir esse tempo de recuperação, as chances de lesão dele acabam sendo maiores. Então, é esse que acaba tendo que ser o cuidado. Então, quando você pensa no esporte coletivo, no futebol, por exemplo, do jeito que é feito, a preparação física em si, junto com a comissão técnica, eles vão pensando, eles vão estruturando quais são os jogos chaves, qual é o momento que ele pode forçar um pouquinho mais, qual é o momento que ele pode forçar um pouquinho menos, e dessa forma ele vai estruturando o volume e a intensidade de uma maneira seletiva. Para esse eu posso forçar, esse aqui tem que resguardar, e assim vai indo. Então, a questão de dois períodos de treino é engraçado porque é uma particularidade que existe somente no futebol brasileiro. Se você pegar as equipes europeias, por exemplo, o treino deles é de um período. Quando o Luxemburgo foi para a Europa, o Felipão foi para a Europa, eles assustaram os jogadores com treino de dois períodos. Porque na Europa, os jogadores europeus estão acostumados com o treino de um período e no período seguinte eles têm uma escala que é para compromissos comerciais. Então eles vão atender fãs, vão participar de evento, lançamento de produto, essas coisas. Então eles treinam um período e no outro eles fazem a parte do marketing do clube, né? E os treinadores brasileiros, quando chegam lá, eles vêm com dois períodos. Agora, o que acaba sendo engraçado é que quando o europeu vem para o Brasil, ele também trabalha dois períodos. Se o jogador brasileiro ele não treina dois períodos, ele sente falta. Ele reclama. Então, eles dividem de uma melhor maneira a carga para o jogador em si trabalhar dois períodos, diferente do que acaba acontecendo na Europa, né? Se você pegar o livro do Guardiola, por exemplo, quando ele chegou no Bayern de Munique, uma tradição que existia no Bayern de Munique era dos jogadores correrem pelo menos uma vez por semana de 15 a 20 quilômetros num bosque que tem lá em Munique. E isso foi a primeira coisa que ele cortou, porque ele falava, por que que o meu jogador tem que correr de 15 a 20 quilômetros, sendo que numa partida ele não chega nem perto disso. Então, ele procurou fazer com que dentro da preparação técnica, da preparação física, os estímulos fossem o mais próximo possível daquilo que o jogador ia encontrar dentro de uma partida. Ou seja, dentro de uma partida ele corre 15 quilômetros, 20 quilômetros na mesma intensidade ou ele corre 10, 12 quilômetros e a intensidade é a mais alta possível. Então ele procurou adequar isso, fazer com que o jogador em si fosse fisicamente preparado para suportar a intensidade e não volume de jogo, volume de tempo, né, de duração. É,
Exatamente. Ele dava uma ênfase, né? Quando eu falo, por exemplo, em volume de jogo, ele trabalhava a questão da posse de bola, mas com passes rápidos e movimentações rápidas. Então era essa uma diferença que existe, por exemplo, nas equipes do Guardiola, na equipe do Liverpool, por exemplo, também hoje você encontra isso, no Flamengo aqui no Brasil, o Palmeiras numa proporção um pouco menor, né? É, e por aí vai, beleza? Tranquilo, mais alguém? Então vamos lá. Então a gente tem lá aquilo que a gente chama de base, certo? Da nossa periodização. A divisão do nosso período de preparação, período competitivo, período de transição, a fase de base, a fase específica, a fase competitiva e a fase de transição. E aí surge quem na história aqui para a gente conseguir dar sequência no negócio? Surge daí os famosos ciclos, né? Surgem os ciclos de treinamento, os mesociclos, os microciclos. Isso que começa a fazer a nossa periodização ficar mais divertida possível, né? E por que eu falo que a nossa periodização ela começa a ficar mais divertida? Porque quando a gente chega nessa questão dos macrociclos, o pessoal entra em desespero Kate, pare de usar minha apresentação. A Kate apertou de onde não era para partir para entrar, hein? É. A gente começa a ver que toda aquela parte de... Ih, travou o negócio aqui agora. Me dá 2 minutinhos aqui que o negócio engripou. Vocês estão conseguindo me ouvir? É que a minha tela aqui do Meet aqui, ela deu uma congelada agora, que eu ia compartilhar uma tela aqui, mas aí agora ela deu zica, né? A Kate mexeu onde não era pra mexer. Brincadeira, Kate, hein? Sim, não dá, hein? O negócio não tá indo mesmo. O seu celular caiu. Caiu o celular, caiu tudo aqui, ó. Pode ser que eu precise sair, mas se eu sair agora ele não volta mais. Para eu voltar daí, zica tudo. Bom, mas vamos lá, eu vou falando aqui, enquanto isso vocês vão meio que aguardando até a tela liberar aqui. Então, o que a gente vai encontrar aí dentro dessa periodização? Você tem os períodos, você tem as fases, e aí você vai ter, como existe um macrociclo, você vai ter a existência dos mesociclos. O que esse mesociclo corresponde? Esse mesociclo vai corresponder a um acumulado, ou seja, a um conjunto de microciclos, certo? O que um microciclo é? É uma semana. Então, quando eu penso em mesociclo, eu estou pensando em quantas semanas eu vou usar para aquele período que eu quero, né? Então, você vai ter mesociclos com diferentes nomenclaturas. Então, você vai ter um mesociclo de incorporação, por exemplo, que ele surge sempre no início da periodização, né? E por que ele é chamado de mesociclo de incorporação? Porque é o mesociclo onde começam a ter início as primeiras cargas, ou seja, você começa a fazer com que ocorram os primeiros estímulos e que esses estímulos vão ser responsáveis por permitir com que o indivíduo atinja aquilo que ele deseja atingir quando ele chegar próximo da fase de base. Espera aí, agora que eu saí aqui. Voltei. 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 Estão me ouvindo?
Pessoal, tá me ouvindo? Pera aí. Opa. Voltamos. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta. É... Olha o que ela fez, a Kate, não? Brincadeira, hein? Kate, não encosta em mais nada, hein? Por favor. Então, voltando lá. O que a gente vai ter, então, dentro da nossa periodização? A gente vai ter a existência dos mesociclos. Isso depois da transição. E dos microciclos. Não, isso já desde o começo. Eu já vou encaixar eles lá para vocês verem como é que eles ficam. Então, o que você vai ter aqui? Os mesociclos, a existência de diferentes nomenclaturas, sendo que para cada um deles você tem um objetivo. Então você vai ter, por exemplo, logo no início da periodização, um mesociclo a gente chama de mesociclo de incorporação, certo? Incorporação, e por que ele está no início? Porque é quando você vai começar a fazer com que os exercícios, com os estímulos, promovam as primeiras adaptações que você deseja para o indivíduo, certo? Depois você vai ter um novo mesociclo que é chamado de mesociclo básico, né? Por que ele vai ser chamado de básico? Porque ele vai dar uma continuidade naquele desenvolvimento da base, beleza? Aí você vai ter um outro mesociclo que é chamado de mesociclo estabilizador, né? Prestem bem atenção, guardem bem esse cara aqui. Por que eu falo que esse mesociclo estabilizador ele é importante? Porque ele sempre surge entre o final de um período e início, não, final de uma fase. E início da fase seguinte. Ou seja, não, sempre aparece no final de uma fase. Exato, porque o controle vai aparecer depois. Ele sempre vai surgir no final de uma fase. Ou seja, sempre no final de uma fase, seja ela de base ou no final da fase específica. Então, sempre no final da fase de base, você vai ter um mesociclo estabilizador. E sempre no final da fase específica, você vai ter também um mesociclo estabilizador, certo? E aí você vai ter um outro mesociclo, que é o mesociclo de controle. Esse sim, ele vai surgir sempre no início da fase específica. Ou seja, se você termina a sua fase de base com um mesociclo estabilizador, o mesociclo seguinte, obrigatoriamente, vai ser um mesociclo de controle. Eu falo que eles andam de mão dada, né? Eles não se desgrudam na base e na específica. Então, termina a base com o estabilizador, começa a específica com o controle. E aí você vai ter um outro mesociclo que é o pré-competitivo. Né? Esse mesociclo pré-competitivo, ele sempre surge no início da fase pré-competitiva. Então, se o estabilizador ele surge no final da base e no final da específica, no início da específica você vai ter um mesociclo de controle, e no início da fase de competição, da fase competitiva, você vai ter um mesociclo pré-competitivo, certo? E depois, lá na frente, na nossa transição, vai surgir quem? O mesociclo de transição. E o que acaba sendo interessante desses mesociclos aqui? Vamos colocar aqui início da transição. E só para não deixar o básico e a incorporação chateado, a gente coloca aqui que a incorporação surge sempre no início da periodização.
beleza? O básico é o único que se repete sempre, vai. As meninas não têm aquela mania de falar, que certa roupa é básica. E por que tal roupa é básica? Porque ela combina com tudo. O mesociclo básico ele vai ser mais ou menos igual a essa roupa, ela combina com tudo, né? O básico vai surgir sempre vai surgir na preparação de base, vai surgir na preparação específica. Sempre que você tiver espaço, você vai colocar o mesociclo básico aí. Beleza? Deixa eu voltar então aqui no anterior. Então, a hora que a gente pensa aqui na nossa periodização, o que a gente vai encontrar logo de cara aqui, então, nessa periodização? Aqui, os mesos. Tão pequeno que quase ninguém enxerga. Dá para enxergar aí meso? Dá, né? Só ter fé. E daí a gente vai ter aqui, logo de cara, quem? O incorporação. Certo? Quanto tempo vai durar essa incorporação? Essa incorporação ela vai variar a partir daquilo que você teve de diagnóstico, certo? Vamos imaginar o seguinte, o microciclo, que corresponde à quantidade de semanas que você vai trabalhar dentro de um meso, ele pode ter lá de 3 a 5 semanas, certo? E por que a gente fala que um microciclo ele vai ter de 3 a 5 semanas? O mesociclo ele pode ter de 3 a 5 microciclos. Certo? Vamos colocar aqui. 3 a 5 microciclos. E o microciclo corresponde à semana. Né? Semana de segunda a domingo. E por que a gente fala que um mesociclo ele tem que ter de 3 a 5 microciclos, de 3 a 5 semanas? Vocês já ouviram falar aquela história que o corpo ele começa a apresentar os primeiros sinais de adaptação a qualquer estímulo a partir de 4 a 5 semanas? Vocês já ouviram alguma coisa a esse respeito? Não? O corpo humano, assim, quando você começa a fazer exercício, somente depois de 4 semanas, né, em média, você consegue verificar de uma maneira mais clara os resultados daquilo que você tem feito. Né? Então, você vai ter aí, por exemplo, logo nos primeiros treinos de adaptação, um treino de adaptação durando quanto? 3, 4, 5, 6 semanas, mais ou menos, dependendo da quantidade de dias que essa pessoa frequenta, dependendo da frequência desse indivíduo nos treinos. Né? Em média, se a pessoa faz pelo menos 3 vezes na semana, em 4 semanas e meia, ela já consegue observar as primeiras modificações, tanto estruturais quanto cardiorrespiratórias, relacionadas ao exercício físico, né? Então, da mesma forma, vai acabar acontecendo com a nossa periodização. Então, o mesociclo ele vai ter lá de 3 a 5 semanas, mais ou menos. Vamos imaginar que de uma maneira, para aprendizado, de uma maneira mais simples, vamos procurar trabalhar sempre com 4 microciclos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o nosso mesociclo de incorporação com 4 semanas, certo? Ou seja, 4 microciclos. O nosso básico também 4 semanas, o estabilizador 4 semanas, o controle 4, o pré-contemplativo 4 e por aí afora vai, beleza? E o que a gente vai encontrar de nomenclatura também dentro dos microciclos? A existência de uma semana de incorporação, certo? Você vai ter lá um microciclo de incorporação.
um microciclo que é chamado de microciclo ordinário, certo? Então você vai ter a incorporação, o ordinário, você vai ter um microciclo que é o de choque e você vai ter um microciclo de recuperação. Esses acabam sendo as nomenclaturas dos microciclos: incorporação, ordinário, choque e recuperação, né? Por exemplo, se a gente for ver aí com o Adriano, eu tenho quase que certeza que tem um momento da semana dele, ou uma semana específica no treinamento dele, e que ele trabalha de uma maneira mais intensa a questão dos tiros dos intervalados. E uma semana que acaba sendo uma semana mais leve. Né? Por quê? Porque você tem uma semana de choque seguida de uma semana de recuperação. Às vezes você tem 2 semanas em que você roda bastante, que são semanas ordinárias. Se a pessoa está começando a treinar agora, ela está começando com os exercícios, você vai ter lá as primeiras semanas chamadas de semanas de incorporação, e tudo isso acaba sendo distribuído dentro daquilo que a gente entende como sendo a nossa periodização aqui, certo? Deixa eu subir isso aqui um pouquinho mais. Então, a hora que a gente começa a montar aqui, a gente começa a montar lá então, então a gente vai ter um microciclo, um mesociclo de incorporação. A gente vai colocar, por exemplo, um outro que é o mesociclo básico, certo? Vamos colocar esse aqui como sendo básico 1. A gente pode colocar um outro aqui que a gente vai denominar como sendo básico 2. Aí a gente pode colocar um outro aqui chamado de básico 3, certo? E conforme isso aqui vai se aproximando do final, só para a gente abrir um pouquinho mais aqui. Vamos pegar aqui para o nosso exemplo, trabalhando de 3 a 5, mas vamos pensar aqui sempre 4 semanas. E aí daqui a pouco vocês já vão entender porque eu estou falando 4 semanas. Né? Vou aumentar o tamanho da letra aqui. E aqui no final, quem que vem no final da fase de base? Exatamente. A gente coloca esse estabilizador aqui. Quem que vai surgir no início da fase específica? Exato. E aí a gente pode até colocar aqui outro básico. Certo? A gente pode até entrar aqui com um básico 4, por exemplo, se houver tempo disponível. Como o nosso exemplo aqui, como o próprio nome diz, é um exemplo, a gente coloca aqui um básico 4. Certo? Tá terminando minha fase específica. Quem que vai surgir no final da minha fase específica? Outro estabilizador. Aí eu coloco aqui outro estabilizador, entro na minha fase competitiva com um novo mesociclo pré-competitivo, até eu chegar, né? Na verdade eu coloco esse pré-competitivo já tendo em base mais ou menos a ideia de que eu tenho aí 4 a 5 semanas para início da competição, né? Então aí aqui depois do meu pré-competitivo, aí já vem a competição. Beleza? Terminou a competição. Quem é que vai entrar aqui? A transição. Tranquilo até agora? A transição é o final.
repouso ativo. Lembra? Recuperação ativa. É um descanso em teoria porque o atleta, o aluno não vai estar treinando no mesmo volume, na mesma intensidade que ele vinha fazendo, certo? Mas ele não vai ficar no zero. A gente vai ver depois, lá na frente, não, ele vai ter uma redução, mas essa redução ela vai ficar 10% acima daquilo que foi o início do trabalho dele. Então você vai ter, por exemplo, um valor que pode ser encontrado de percentual de trabalho na fase de incorporação, no primeiro dia de trabalho, que a hora que esse indivíduo chega na transição, essa transição ela vai acontecer quanto? Com 10% acima daquilo que foi o início. Porque imagine o seguinte, se o cara começou aqui, a ideia é que ele termine aqui em cima, certo? Ele nunca vai terminar com uma condição física inferior àquela que ele começou a periodização. Ele tem que terminar melhor. Beleza? E ao terminar melhor, a hora que ele vai para uma nova fase, para um novo ciclo de treinamento, esse início desse novo ciclo de treinamento ele vai começar 10% acima do que foi o início do ciclo anterior. Tranquilo? Na verdade, tudo vai ser dependendo da modalidade do indivíduo. O que acaba acontecendo no estabilizador? O estabilizador ele é um ponto de transição onde você vai deixar de trabalhar com um volume muito alto e vai começar a dar uma ênfase maior na intensidade. Entendeu? Então, por isso que você vai ter que estabilizar nesse final da base tudo aquilo que você conseguiu alcançar para que a hora que você entre na fase específica, você entre com mais intensidade. Aí você vai ter uma ênfase maior nas semanas de choque em relação às semanas ordinárias. Né? A gente vai até aqui hoje, certo? Senão vai dar tilt em vocês. Por que eu falo que vai? Exato. Só para você imaginar aqui, ó, o mesociclo de incorporação, os microciclos que fazem parte, da incorporação, vou colocar só a primeira letra, é o incorporação, é o ordinário, 2 semanas de microciclos ordinários e 1 semana de recuperação. No básico, o que a gente vai encontrar de microciclos? Isso aqui acaba sendo regra, gente. Isso aqui é regra da metodologia. No mesociclo básico, você vai ter 2 semanas ordinárias para 1 semana de choque e 1 semana de recuperação. Por isso que eu falei para vocês que ficaria mais fácil a gente trabalhar com 4 semanas, porque você consegue ter um equilíbrio melhor. É isso que eu vou trabalhar na próxima aula. É isso que eu vou falar na próxima aula. Exatamente, é isso que eu quero falar depois, porque senão eu vou falar muita coisa agora, muita informação, aí vocês entram em tilt. Então a gente vai com mais calma nisso. A minha ideia era que vocês conseguissem hoje sair da aula com essa noção aqui. Do macrociclo tendo a preparação, a competição, a transição, que a preparação é dividida em fase de base e fase específica, que a competição você vai ter uma fase competitiva e a transição vai ter uma fase de transição. Que a fase de base você vai encontrar os mesociclos de incorporação, básico e estabilizador, que na fase específica você vai encontrar os mesociclos de controle, básico e estabilizador, que na fase competitiva você vai ter um mesociclo pré-competitivo e um mesociclo de competição, e a transição você vai ter um mesociclo de transição. Aí, na semana que vem, a gente começa a trabalhar e entender um pouquinho mais o que são esses microciclos, né?
Que daí vai ser essa relação de no mesociclo de incorporação você ter a incorporação, o ordinário e a recuperação. No básico você tem o ordinário, você tem a choque, você tem a recuperação. No estabilizador também você vai ter o microciclo ordinário, de choque e de recuperação. No controle você vai ter choque e recuperação só. Choque e recuperação. Porque você vai estar dentro do controle, começando com a fase em que o trabalho de intensidade acaba sendo maior e enfatizado, certo? No microciclo pré-competitivo, você vai ter também choque e recuperação. Você vai falar, porra, mas na pré-competição vou meter choque? Exatamente, porque você quer que o indivíduo chegue no melhor forma possível, né? E na transição você vai ter só ordinário e recuperação. Por quê? Porque você vai ter aqui a recuperação ativa. Beleza, povo? Daí na semana que vem o que a gente faz? A gente começa a pensar o que seriam esses microciclos de incorporação, microciclos ordinários, microciclos de choque, recuperação, o que pode ser feito em cada um deles, né? Como que seria essa relação de volume e intensidade, beleza? Bem como a gente discute um pouquinho mais a respeito também daquilo que está colocado na plataforma da saga, certo? Não esqueçam de dar uma olhada lá, ver lá os desafios, ver se saiu os feedbacks bonitinhos. Se não saiu, dá um toque para mim, porque daí a gente deve estar tendo que mexer em alguma configuração que está faltando. Dá uma olhada nas unidades sequentes. Na semana que vem, então, a gente começa a falar da unidade 2, né, do desafio do teste da unidade 2. E assim a gente vai caminhando aí para as mais próximas 2 semanas de atividades EAD. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, você já pode entrar lá, cara. Sem problema. Deixa eu ver aqui. Guilherme. Puta, tem 2 Guilhermes. Então, mas eu coloquei lá o feedback, não aparece nada pra você? Não? Preciso ver. Lá, o controle e planejamento da carga. Eu preciso ver então direitinho o que está acontecendo. Vou perguntar para o Massari, né? E daí tentar solucionar isso. Certo, povo? No mais, desejar para vocês mais uma vez boa noite, né? Até a próxima semana. Na próxima semana, então, se tudo correr bem, a gente já faz essa divisão: turma da manhã no horário da manhã, turma da noite no horário da noite. Eu envio o e-mail respondendo isso, confirmando ou não isso. Se acaso não ser possível fazer dessa maneira, manhã e noite, tem que ser feito em um período só, a gravação da aula com certeza deu certo hoje e daí ela vai estar disponível para vocês na plataforma, e dúvidas vocês encaminham para mim por e-mail e a gente vai nesse tema aí trocando ideia. Beleza? Falha. Me avisa só, porque daí eu vou montar os grupos de distribuição de e-mail, né, os mail list. Aí me avisa, ô professor, coloca meu nome lá no pessoal da noite, tá? Não coloca de manhã não, porque eu quero acordar tarde. E aí eu faço isso. Beleza? Mas não esquece de me avisar. Fale, Iago. Colocar quem na tela? Eu vou colocar na base lá também. Mas se você quiser, eu compartilho agora. Ah, não, tranquilo. Essa daqui, né? Beleza? Mais alguém?
Não? Então, abraço para vocês, boa noite, até a próxima semana. Não saiam de casa, fiquem em casa, certo? Se resguardem, porque o negócio é sério, pelo que a gente está vendo aí, então todo cuidado é bom. Mas todo cuidado é bom, beleza? Fica assim então. Abraço para vocês, até mais.